Em tramitação pelo Congresso Nacional e sendo aprovado pela maioria dos parlamentares, o projeto de lei número 3440 está gerando revolta entre os trabalhadores e principalmente entre os sindicalistas. E hoje, dia 15 de abril, manifestantes se reuniram em todo o país para protestar contra o projeto. Em Teresina, a manifestação começou cedo, na Avenida Frei Serafim, uma das principais vias de ligação da capital. Trazer a sociedade para o nosso lado, é tanto que nós estamos aqui fazendo esse debate, esclarecendo para o povo, buscando a compreensão. Sei que está trazendo transtorno, nós reconhecemos, mas não dá para a gente fazer um ato sem a gente causar transtorno para o povo. Porque no futuro, se a gente não fizer esse debate agora, nós vamos ficar no prejuízo para sempre. É algo que não tem mais retorno. As garantias dos trabalhadores estão sendo massacradas nesse momento. Agora são 9h30 da manhã e a situação da Avenida Frei Serafim é essa. Lá para frente, a avenida está completamente vazia. Aqui, depois da manifestação, há um congestionamento quilométrico. Isso porque os manifestantes bloquearam todas as faixas da avenida. E detalhe, não há acompanhamento nem da Polícia Militar e nem da Estrança. O engarrafamento ocupou quase toda a extensão da via e dividiu a opinião de quem trafegava por ela. É muito legal, porque nós estamos sendo muito prejudicados. Deveria ter outra forma de protestar, não atrapalhando, né? Que eu já estou atrasado aqui, ó. Eles estão fazendo a manifestação para melhorar, né? Então eu concordo com a manifestação. É um direito que eles têm de reivindicar, entendeu? Não tem problema causar transtorno? Não tem problema. O transtorno também atingiu quem estava na parada de ônibus. E alguns nem sabiam por quê. Não soube de nada, não. Acho que é porque demora mesmo. Eu vim saber aqui que está tendo uma greve. Você estava sabendo que ia ter alguma manifestação hoje? Sabia, só que não sabia que ia ser tão cedo. No meio do caminho, os manifestantes se encontraram com outro movimento e uniram os atos. O protesto era contra a demora da Caixa em liberar 300 unidades habitacionais. Nós estamos numa jornada nacional de luta por moradia, mas que apoia e somos contra a terceirização. Mas nesse momento nós estamos com os projetos na Caixa Econômica parados e centenas de famílias perdendo o sonho da casa própria. Às 11 da manhã, os manifestantes se reuniram na Praça Rio Branco com outros movimentos sindicais. Nós, ao longo dos tempos, conquistamos alguns benefícios nas convenções coletivas e acordo coletivo e para, de repente, esses benefícios ir para água abaixo, porque a terceirização no meio e fim, ela vai dificultar a vida de todos nós. Os trabalhadores terceirizados, eles passam só 2 anos no emprego e são demitidos, ganham salários 30% menores, trabalham 3 horas a mais por semana, não têm seus direitos garantidos e a maioria dos trabalhadores que têm acidente de trabalho e com morte também são terceirizados e mais, de cada 10 trabalhadores libertados de condições de escravidão, 8 são trabalhadores terceirizados. Então a terceirização que hoje já assola, já ataca o direito de 12 milhões de trabalhadores no Brasil, os outros 33 milhões de 50 milhões é que os grandes empresários e os governos querem avançar e liberar totalmente as terceirizações, acabar os concursos públicos, diminuir, né, de forma geral os salários, não garantir os direitos, entendeu? A demissão repetida ser uma prática comum. Agora são 11h30 da manhã e os manifestantes estão passando aqui pela rua Álvaro Mendes. Eles estão solicitando que os comerciantes fechem as portas, alguns não obedeceram, houve disparos de rojões e, por cuidado, algumas lojas aqui, a gente já pode ver, já baixaram as portas. O movimento percorreu diversas ruas, fechando lojas e suspendendo atendimentos em diversas agências bancárias. E passou pelo Palácio de Karnak, onde foram estourados rojões. Então vamos entender melhor os aspectos dessa lei com os dois especialistas. Aliás, um aqui tem uma posição favorável, outro contra, e já é a primeira coisa que eu quero saber. Aqui, começando com o doutor S. Por que a lei é boa, doutor? Amadeu, a lei é boa porque um país em desenvolvimento como o Brasil, ele precisa crescer também na sua relação com o trabalhador. E o que a gente nota, o que a gente observa é que a maioria dos países desenvolvidos já adotam a lei de terceirização. E essa lei, ela criou várias garantias para o trabalhador, para o terceirizado que hoje está aí. Atualmente, no Brasil não possuímos nenhuma lei que regulamente o assunto. A regulamentação da terceirização hoje cabe a uma súmula do TST, a súmula 331, exclusivamente a ele. Esse projeto de lei, você lembrou bem aí, porque da discussão só nesse momento, ele... É de 2004. De 2004. Ele é de 2004, 10 anos depois vota e o povo ainda não sabe o que é. Agora o senhor disse, a lei é boa, mas é boa para quem?
É boa para o trabalhador, é boa para o empregado, é boa para o país? Para quem é que ela é boa? A lei é boa para o país. Eu acho que vai incentivar o crescimento do Brasil e é um momento que nós estamos precisando de normas modernas que possa ajudar o Brasil a crescer. Ontem o FMI baixou um índice aí que o Brasil vai crescer em 2015 menos 1%, um crescimento negativo. E essa lei vem para modernizar e otimizar esse crescimento. Doutor Carlos, na opinião do senhor, não é boa a lei. Por quê? Não, nós não estamos contra a regulamentação da terceirização, mas sim o projeto de lei da forma que aí está. Por quê? Liberando a terceirização para todas as atividades da empresa, inclusive finalísticas e inerentes. A terceirização veio para, até concordando com o nosso amigo Ézio, para modernizar, porque você tinha certas atividades que você poderia terceirizar ao menor custo e uma maior eficiência. Que atividades são essas? São atividades meio. Se eu tenho uma empresa para prestar aquele serviço, um banco, por que eu vou terceirizar? Claro que eu vou ter toda a capacidade de prestar aquele serviço com eficiência. Então, eu vou pensar no menor custo. Quem vai ser penalizado? O trabalhador. Por que vai ser penalizado? Porque se eu tenho uma empresa, estou apto a executar aquele serviço e terceirizo minha atividade fim, eu vou contratar outra empresa que vai ter um lucro. Ora, é óbvio, quem vai ser penalizado? O trabalhador, que vai deixar de ter um salário mais vantajoso pelaquela empresa que era contratante para ter um salário menos digno e perder direitos daquela empresa terceirizada. Nossa produção separou alguns aspectos da lei que eu quero ir ouvindo os dois aqui, um tema e outro. Primeiro deles é a questão da terceirização que o senhor falou aí, terceirizar tudo. Atualmente só terceiriza segurança... Atividades meio. Segurança e limpeza, né? Atividade meio. Agora não, pode ser para tudo. Isso é bom? É bom, Amadeu, porque a lei também exige que o prestador de serviço terceirizado ele seja específico do objeto do contrato. Ele só vai poder prestar serviço de acordo com aquele objeto contratado. Quer dizer, ele vai se especializar cada vez mais, porque ele só pode ser exigido a força de trabalho dele naquele ponto. E isso é importante para a empresa. Uma coisa que o povo está discutindo, que com a terceirização os salários vão diminuir, porque o terceirizado ganha menos do que o oficial. É assim, doutor? Claro, claro e provo. Ora, se eu tenho um empregado a um custo de R$1.000, se eu for terceirizar minha atividade finalística, eu não vou contratar uma outra empresa para pagar mais. Eu vou contratar outra empresa para reduzir meu custo. Como é que eu vou reduzir meu custo? Contratando a empresa que tem um empregado que ganha menos. É óbvio. Claro que vai causar diminuição dos salários. Por isso é que a gente é contra da forma que aí está. Liberando a terceirização em todas as atividades. Atividades meio sim, porque realmente, como meu colega disse, aquela pessoa é especialista. Minha empresa não foi criada, não foi construída para efetuar aquela atividade. Tem até um caso que Teresina viveu o ano passado, a questão da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que a prefeitura queria contratar uma empresa que prestasse o serviço. E os vereadores não. A prefeitura tem que fazer concurso para contratar o pessoal. Com a lei, o que mudaria aí, doutor? Nesse caso, não mudaria nada, porque a lei proíbe que o serviço público, que a administração pública faça a terceirização. Né? Então, mas faz. Mas é só ligada à atividade meio e atividade de limpeza e limpeza e conservação. Então, o que a lei traz é uma diferença. Na atividade do setor público, só pode atividade meio. Mas o empresário particular, o dono de uma indústria de café, o dono de uma empresa, de um hospital particular, aí ele pode terceirizar tudo. A diferença é essa. Exatamente, Amadeu. Eu queria voltar um pouquinho no que o colega Carlos Henrique falou. Eu tenho um exemplo aqui, no estado do Piauí, de um sindicato de terceirizado que tem a categoria dele e tem a faixa de salários. E uma das categorias, uma das atividades está lá recepcionista. E o salário mínimo dela lá, o salário base, é de R$ 1.020. Quer dizer, superior ao salário mínimo de 788. Então, eu discordo quando diz que necessariamente vai haver redução de salário. O que vai haver é uma redução de burocracia. Hoje, o empresário, para ter 10 empregados,
ele precisa de ter mais 2 funcionários só para controlar esses 10 funcionários, que é para recolher os impostos, controlar as férias e outras coisas mais ligadas à burocracia. Com a terceirização, essa burocracia ficará a cargo da empresa e, por isso, sim, reduzirá o custo para o empresário. Deixa só o povo falar aqui, doutor. Vamos ali. Muitos telespectadores aqui, doutor Carlos e doutor Ezio, se manifestando, a maioria dizendo que vai ser boa a terceirização, mas para os patrões. Cita que os terceirizados do Piauí, por exemplo, que estão nessa situação, estão há meses sem receber, porque as empresas são contratadas de outras empresas e acabam não repassando o salário. Questiona, diz que o serviço vai acabar piorando ainda mais, e um outro quer saber se a CLT vai acabar desse jeito. Doutor Carlos. Voltando só ao ponto da administração pública. O projeto de lei original liberava, inclusive, para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Ontem, ao votar os destaques, se retrocedeu nesse ponto, que é o que a gente espera. A gente volta a dizer, não se é contra a regulamentação, e sim da forma que aí está posta. Hoje será colocado em votação esse destaque com relação à liberação total para ainda está em votação lá na Câmara. Com relação... Pode acabar a CLT, acaba? Não irá acabar a CLT. Agora, claro, haverá uma precarização. E é por isso que OAB, a Matra, a Associação dos Magistrados, ministros do CST, todos eles se colocam contra da forma que está a redação do projeto de lei e não a regulamentação. A gente entende, com o mundo globalizado, a gente entende que existem algumas mudanças inevitáveis, mas não da forma que aí está posta. Um dos sindicalistas ouvido pelo Chico Lima, ele disse assim, se a lei for aprovada, as empresas vão fazer as demissões repetidas. Demite, demite, demite. É assim, doutor? Não, Amadeu, eu não vejo por quê. Se você tem a prestação de serviço de um determinado empregado, que está ali servindo, está lhe ajudando, não tem por que demiti-lo. Pelo contrário, a nova lei permite que haja uma continuidade da prestação de serviço dessa pessoa física, embora mude a empresa contratada. Ele pode permanecer na empresa, mudando só a empresa contratada, está na lei. Mas há uma demissão, ele é contratado, ele é empregado da empresa que foi contratada pela que vai prestar, ele é empregado da prestadora de serviço. Ele é empregado da prestadora de serviço. A partir do momento que a prestadora de serviço for dispensada, ele pode até permanecer na empresa, mas como? Através de outra empresa. Então, ele vai ser demitido e recontratado. É aí que vai ocorrer isso sim. Muitos telespectadores aqui em dúvida em relação ao concurso público. Como é que fica nessa situação? Da forma que estava até ontem, não haveria mais nem necessidade de concurso. Para empresas públicas, Correios, Petrobras, não, porque poderia ser terceirizada a entidade fim, mas ontem foi votado o destaque e foi retirado, como o meu colega falou, para os casos da administração pública, empresas públicas e sociedades de economia mista. Doutor, a questão do custo Brasil, essa terceirização, ela diminuiria o custo Brasil, melhoraria o custo Brasil? Madeu, é isso que nós estamos defendendo. Eu acho que essa lei vai vir para ajudar e melhorar o Brasil. Não vai beneficiar nem o empresário e nem o empregado. Porque o empresário, Madeu, tudo que sobra da empresa, ele reinveste em outros negócios, consequentemente cria mais empregos. Com a lei de terceirização, pode ter certeza que vai aumentar a oferta de emprego na praça. Outra crítica é que as garantias que os trabalhadores têm hoje, seguro-desemprego, 13º, férias remuneradas, redução de salários e de vantagens asseguradas aos empregados das empresas primarizadas, de certa forma. Ou seja, aquela empresa ela vai demitir aquele empregado que tem um custo maior e vai contratar aquele da terceira, através da empresa interposta, com custo menor. Então, gradativamente, ele vai perder vantagens se são assegurados ao tomador de serviços, de ter reduzido seu salário. 13º, férias, FGTS, aí não, aí já são garantias constitucionais, certo? Mas que a gente entende que, do jeito que está sendo violado também várias garantias. Princípio, a proteção do trabalho. É constitucional ou não é constitucional? Qual a opinião de vocês sobre isso? Começando com o doutor Ezio. Madeu, é constitucional sim. Eu acho que é uma lei que vem para melhorar as relações de trabalho e vem para... Não fere nada na Constituição? Vem para regulamentar o que já existe. Né? O que acontece? Como bem lembrou aí o telespectador que ligou, hoje não há nenhuma lei, nenhuma norma que exija, que regulamente a terceirização. Com essa nova lei, do jeito que está sendo aprovada no Congresso,
Há uma exigência de um capital social mínimo, isso é muito importante para o número de funcionários, para que não haja aquela aventureiro. Exatamente. O empresário aventureiro. Exatamente. Ganha dinheiro e some. Que constitui uma empresa com capital social de R$10.000 e contrata 100 funcionários e não consegue honrar com o pagamento desses 100 funcionários e foge. E deixa os funcionários a ver navios. A lei protege esses funcionários com relação a isso. E outra proteção é que a lei exige que haja uma imobilização de 50% do capital social, para exatamente haver, nesse momento... Servir de amparo para o trabalhador. Nesse momento. Diga, doutor Carlos. Constitucional ou não? Os valores que aí estão corroborando, continuando aqui o que o Wesley falou, nos valores que aí estão são insuficientes. E nós entendemos que existem violações, sim. Proteção ao trabalhador, existe a continuidade da relação de emprego, dignidade da pessoa humana. Então, vários princípios poderão ser afetados se este projeto de lei for aprovado da forma que aí está. Volto a dizer, nós não somos contra a regulamentação da terceirização, somos contra a regulamentação da forma que aí está posta. Obrigado aos dois advogados pela presença com a gente, muito obrigado. Eu agradeço, boa tarde a todos e aos telespectadores.